Gostaria que os irmãos abrissem lá em Hebreus capítulo 10. A partir do verso 35. Hebreus 10, 35. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Depois ele entra aqui então no capítulo 11, falando desses heróis da fé, né? Chamados heróis da fé. E eu queria chamar a atenção só depois no verso, que depois a gente vai falar um pouco de um deles. Esse homem foi falado pouco aqui dele, né? Mas é um dos patriarcas também aqui, no verso 22. 11, 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Ele tinha falado mais para frente que ia faltar tempo, né, para ele falar de tantos outros, né? Citou alguns aqui depois, né? Gideão, Sansão e muitos outros. E o autor aqui não tinha tempo para falar de tantos homens que aqui no Velho Testamento foram... e viveram pela fé, né? Viveram de acordo com a palavra do Senhor. E aqui, como lemos aqui no final do capítulo 10, o Senhor ele virá, e nós precisamos de quê? De perseverança, para que possamos alcançar, depois de ter feito a vontade de Deus, alcançar a promessa. E como deve ser a nossa vida nessa terra? Paulo já falou, a palavra de Deus lá no Velho Testamento já falou, por Abacuque, e ele lembra aqui novamente, né, o autor de Hebreus, que o justo, ele vive pela fé. Ele tem uma vida de fé. E essa fé, é claro que Deus, pela sua graça, nos dá a fé, né? Paulo fala em Efésios que a fé é um dom de Deus. E a fé, ela não é de todos, é aqueles que creem no Senhor, aqueles que veem pela graça de Deus o invisível, né? Aqui ele fala de Abraão, que Abraão, ele viu a cidade que tinha fundamentos, né? Ele viu, então ele obedeceu a Deus. Então, pela fé, esses homens ainda não alcançaram a promessa, eles foram fiéis. E aqui, depois se você for ler o capítulo, fala que eles estão aguardando para receber a sua recompensa. E eles sem nós não vão ser aperfeiçoados, eles estão esperando ainda o final de todas as coisas, Jesus voltar e dar a sua recompensa. Mas é interessante que desde o Velho Testamento, e você vai ver que Abraão é chamado o pai da fé. Quando Abraão andou com Deus, Paulo vai falar muito isso nas suas cartas, que a lei ainda não havia sido dada. A lei veio com Moisés, não é assim? Abraão não foi justificado pela lei, pelas suas obras, ele foi justificado pela sua fé. Claro que Tiago fala também que as obras, elas concorreram, elas andaram junto com a sua fé. A fé dele teve ações práticas, né? Então, esses homens, desde o Velho Testamento, e agora seguindo o Novo Testamento e até a vinda do Senhor, o Senhor nos chama a essa vida
de fé, que é uma vida de, pela graça do Senhor, enxergar aquilo que é invisível, de crer nas promessas do Senhor e de andar de acordo com a palavra de Deus, né? E aí eu gostaria de ver rapidamente a vida de José. Aqui ele fala muito pouquinho de José, né? José aqui ele fala que ele no fim dos seus dias ele fez menção do êxodo dos filhos de Israel. Ele conhecia as promessas que foram feitas lá para o seu antepassado Abraão. Que Deus falou para Abraão que ele ia dar aquela terra para Abraão, para os seus descendentes. Com certeza José conhecia as promessas de Deus. E ele no fim da sua vida ele estava onde? Ele estava lá no Egito. Mas no fim da sua vida ele pede o quê? Para os seus irmãos, para aqueles descendentes dele, fala assim, ó, quando vocês saírem dessa terra, vocês levem os meus ossos daqui. Olha só, que homem de fé. Ele peregrinou, aqui como fala, eles eram peregrinos nessa terra. E José estava também peregrinando. Assim como Abraão peregrinou, Isaac também, Jacó, assim também José. E José foi parar lá no Egito. E agora, no final da sua vida, ele estava lá ainda. Mas ele fala, quando Deus tirar esse povo daqui, nos tirar daqui, porque ele sabia da promessa de Deus, vocês levem também os meus ossos. Então, ele é um homem que confiava e esperava as promessas de Deus, né? E deu ordens ali, ó, vocês me tirem daqui. Eu não sou dessa terra, né? E gostaria então que a gente visse algumas lições da vida de José, bem rapidamente. José aqui no capítulo 37 de Gênesis. A história de José, depois aqui desse capítulo, ela vai até praticamente o final do livro aqui de Gênesis, né? Conta bastante sobre a história de José. E no capítulo 37, verso 1, fala que Jacó habitou nas peregrinações de seu pai. Então você vê que eles eram homens peregrinos. Eles não eram aqueles que faziam sua morada ali, como a gente faz hoje, a gente constrói a nossa casa, aqui nós vamos viver o resto da nossa vida. Não. Eles tinham suas tendas, às vezes estavam num lugar, às vezes estavam em outro. E Jacó habitou então na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Ele estava na terra, então, agora aqui que Deus havia prometido. E essa é a história de Jacó. E aí ele começa a falar da história de José. Ele já tinha falado bastante sobre Jacó, né? Interessante, agora ele vai falar da história de Jacó, mas ele começa a falar de José, né? Quando José tinha 17 anos, ele apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Algumas versões falam uma túnica colorida, né? E quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podia falar com ele de forma pacífica. Eu acredito que todos conheçam a história de José, né? Não vai dar para a gente, claro, ler toda a história aqui, né? Mas aqui nesse princípio aqui a gente já vê algumas coisas. Então José depois vai contar aquele sonho para os seus irmãos, né? E a gente vê aqui que quando começa a narrar a história de José, ele era muito jovem. Tinha 17 anos apenas. Ele era um jovenzinho, mas se a gente vê e comparar talvez José com os jovens dessa idade de hoje, nós vamos ver bastante diferenças, né? Porque José com 17 anos aqui fala que ele acompanhava, no verso 2, os filhos de Bila e Zilpa, e acompanhava e ele apacentava os rebanhos com seus irmãos.
José nessa idade já trabalhava. Ele não ficava ali em casa dormindo de tarde, né? Jogando videogame, né? Naquela época não tinha videogame, mas talvez se divertindo. Não. Ele estava aqui desde cedo trabalhando. Com 17 anos ele já trabalhava e duro. Que apacentar rebanhos não é simples, né? Não é nada, um trabalhinho como ficar em casa, às vezes no home office lá, né? Tranquilo, no computador. Não é assim. Era um trabalho duro, tinha que ficar ali no sol, tinha que correr atrás de ovelha, às vezes pula no buraco porque a ovelha caiu. A ovelha dá trabalho. Então José, desde cedo, ele era um jovem trabalhador. E então a gente vê que ele desde cedo, ele não era alguém à toa. E depois que ele conta esses sonhos para os seus irmãos, fala que seus irmãos o odiaram. E o seu pai ainda deu essa túnica para ele, né? Alguns falam que essa túnica era como se fosse uma túnica dada, assim, ao primogênito, né? Alguns falam que essa túnica era talvez dada ao primogênito, mas Jacó deu para José, mas José era, na época que era o filho mais novo. Jacó, ele tinha uma preferência por José. Então isso também, eu tenho uma filha só, né? Mas aqueles que têm mais de um filho, eles têm um desafio também pela graça do Senhor. Aqui a gente vê que Jacó, ele amava, claro, José, era o filho da sua velhice, era o filho de Raquel, mas ele agia com parcialidade aqui, né? Ele não amou os seus filhos de maneira igual. Ele amou mais José. E isso gerou problemas também ali na convivência com seus irmãos, né? É um desafio aos pais, né? Que eles têm mais de um filho, amar os seus filhos. Igualmente. Claro que alguns filhos, eles respondem, cada filho responde de uma maneira diferente ao amor. Mas Deus, ele nos ama de forma igual. Ele não tem preferência pelos seus filhos. Não, esse aqui eu amo mais que esse aqui. Não, ele ama a todos. Ele nos amou de tal maneira que ele deu Jesus, né? Não escolheu, não, eu amo esse aqui é um pouquinho melhor que esse. Somos todos pecadores, irmão. Ainda que José era o filho da sua velhice, ele foi o escolhido aqui e ele teve problemas por isso, né? Ele ainda vai contar ainda para os seus irmãos aqueles sonhos que os seus irmãos ali, eles interpretaram corretamente que eles iam se dobrar diante de José. E aí ficou difícil, porque eles não conseguiam nem mais conversar com José. José, desde cedo, ele estava na sua casa passando conflitos, né? Ele não conseguia viver pacificamente, os irmãos não conseguiam falar mais pacificamente com ele. A palavra fala. Mas interessante que depois, no verso 12, os irmãos dele foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. E aí Israel pergunta para José: seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. E o que José responde? Eis-me aqui. José era alguém obediente. Ele era alguém disponível para obedecer o seu pai. Ele poderia aqui talvez argumentar, né? Pai, quem sabe, né? Pai, a situação, você está vendo que não está fácil aqui, os irmãos estão brigando comigo, eu não consigo falar com eles, eles tudo brigam comigo. Agora eles estão lá, você vai me mandar lá, pai? Eles vão querer brigar, pode ser que aconteça alguma coisa ruim lá. Distantes. E agora? Não. José não argumentou, não discutiu. Ele simplesmente falou: eis-me aqui. Ele se dispôs, assim como Jesus, né? José é uma figura de Cristo, né? Aquele que se dispôs e falou ao pai: eis-me aqui. Estou aqui
para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então José se dispõe, eis-me aqui, meu pai. E o pai o envia. E nós sabemos no que deu essa ida ali para encontrar os seus irmãos, né? Os seus irmãos então planejam matá-lo e Rúben esconde, ele coloca ele naquela cisterna, e ele se afasta um pouco, e quando ele volta, ele queria devolver o menino para o seu pai. Quando Rúben volta, cadê José? Eles já tinham vendido José para uma caravana ali de midianitas, que o levaram para o Egito. Eles nem sabiam para onde José... Talvez sabiam que eles estavam indo para o Egito, mas eles não estavam muito preocupados para onde eles estavam indo, né? Eles simplesmente venderam José e armaram aquela mentira terrível, né? Pegaram a sua túnica, mancharam ela de sangue e levaram para o seu pai, que ficou terrivelmente devastado ali, né? Aquele filho que ele mais amava, agora Jacó o perdeu, né? Morreu meu filho, alguma fera o devorou. Então Jacó teve um tempo ali de luto, teve um momento duro, né, na sua vida. Mas José não tinha morrido. E os seus irmãos então fizeram algo terrível, né? Eles pecaram. Mas o Senhor, Ele trabalha na vida de cada um de uma forma diferente. E a gente vai ver que mais para frente, o Senhor vai tratar com seus irmãos. O Senhor vai tratar. Mas agora, depois a gente fala que no capítulo 38 vai falar de Judá, de Tamar, e depois lá no capítulo 39, volta na história de José. E José então é levado para o Egito. E nós vemos pela palavra do Senhor que nenhum dos teus planos, nos planos de Deus, pode ser frustrado, assim como Jó fala. Davi fala que os nossos dias eles estão contados, eles estão escritos, Deus conhece tudo sobre a nossa vida. E Ele que direciona a nossa vida. José não foi ao acaso parar no Egito, né? Ele não foi por acaso parar na casa de Potifar, que era um oficial ali de Faraó. Não. Deus conhece a nossa vida, irmãos, e Ele dirige as nossas vidas. E ainda que às vezes nós possamos não entender os caminhos de Deus, os caminhos de Deus são sempre perfeitos. José, com 17 anos, ele foi tirado dos seus pais e levado para o Egito. Então, outra lição que a gente pode aprender é que nós não sabemos o que o futuro nos aguarda. José estava muito bem ali na sua casa, ele era o preferido do seu pai. Mas num dia, sua vida mudou. Então, os jovens, desde que pequeno, pode ser Milena, pode ser qualquer um de nós, os mais jovens e os mais velhos também, Deus pode mudar a nossa vida. Assim como mudou de Jó também da noite para o dia, as coisas mudaram. Nós não sabemos o que o futuro nos espera, né? Não, nós vamos ter uma vida tranquila, aqui, trabalhando dessa forma, vivendo nessa casa, até o fim das nossas vidas, até a gente ficar velhinho. Será que é assim? Não sabemos, irmão. Será que, como o Tiago fala, vocês que falam que daqui a um tempo vocês vão ir para lá, ir para outro lugar, e vão ganhar dinheiro, e vão fazer isso e fazer aquilo, será que somos nós que dirigimos nossas vidas? Nós podemos querer ir para lá ou para lá cá, mas nós devemos em tudo considerar o Senhor e guiar os nossos passos de acordo com a palavra de Deus, né? E nos encomendar a graça do Senhor, a providência dele, ele que nos guia. Então José muito cedo ele foi tirado da casa dos seus pais, muito cedo. E nós não sabemos então o que pode acontecer conosco. Nós não precisamos ficar com medo, nós precisamos confiar no Senhor.
Então José foi levado para a casa de Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Olha, ele foi levado para a casa de alguém importante ali no Egito, que o comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Esse verso 2, ele é muito maravilhoso e é um verso chave aqui na vida de José, né? 39:2. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa, lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo da sua casa, encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Nós não sabemos, aqui o texto não fala, né? Quanto tempo que levou para ele cuidar de toda a casa de Potifar. Claro que não, te deduz que não foi rapidamente, né? Eles chegam ali, ele acabou de comprar ele escravo, no outro dia ele não estava governando a casa de Potifar, lógico que não, né? Ele teve muito tempo ali servindo. E Potifar, com certeza, ele tinha outros escravos, outros servos. E Potifar começou a ver algo diferente naquele jovem, né? Poxa, aquele jovem ali tem algo diferente. Você vê que muito cedo ele foi tirado da casa do seu pai. Mas ele estava sendo fiel a Deus. Deus estava com ele e ele estava servindo primeiramente a quem? A Deus, irmãos. Na nossa vida, em tudo que fizermos, temos que servir a quem? A Deus. Não importa onde estivermos. Aqui ele foi colocado na casa de Potifar. E ele está servindo a Deus, quietinho. Ele era um escravo. Escravo naquela época ainda, que direito um escravo tinha? Tinha direito de ficar quieto e obedecer. Era só isso que ele tinha que fazer. Servir o seu senhor. E ele serviu, quieto. Mas eu não acredito que ele serviu ao Senhor daquela forma, né? Arrastando o pé, emburrado. Nossa, eu vou ter que fazer isso. Com aquela cara, né? De má vontade, né? Nossa, isso de novo. Não. Talvez Potifar deva ter visto realmente, puxa, esse rapaz é diferente. E tem uma alegria, ele serve, tudo que ele faz está prosperando. Então ele deve ter dado, como acontece naturalmente, mais funções. Ô José, faz isso aqui também. E prospera, faz aquilo outro. E vai prosperando. Daqui a pouco, José está cuidando de toda a casa de Potifar. Potifar era um homem próspero, era alguém comandante da guarda. Ele devia ter uma casa bem grande. Talvez hoje devia ser uma mansão. E José estava cuidando de tudo. Cuidando de outros servos. Talvez de servos mais velhos. E Potifar não se preocupava com nada. Entregou tudo nas mãos de José. José estava indo muito bem. E o final do verso 6 fala uma coisa interessante, né? Que José tinha um belo porte e boa aparência. José era bonito. Esse, irmãos, é um outro ponto que foi um desafio na própria vida de José, porque ele era bonito. E também a gente vê no mundo de hoje, desde aquela época, as pessoas que são mais bonitas nesse mundo, elas têm um desafio maior do que os que não são tão bonitos, né? Vamos dizer assim, né? Não vamos falar o outro adjetivo, né? Vocês entenderam, né?
Aqueles que são mais bonitos, eles têm desafios maiores. Porque os mais bonitos, desde cedo, eles já despertam olhares diferentes, né? Aqueles que não são tão bonitos, eles são meio deixados de lado, né? Vão ter que talvez orar muito para Deus dar uma esposa para eles. Mas aqueles que são mais bonitos, às vezes já conseguem até escolher, vamos dizer assim, né? Nesse mundo. Mas José era bonito. Ele tinha um belo porte e boa aparência. Talvez um rapaz musculoso aí, né? Um rapaz bonito, poxa. Mas... E aí depois, no verso 7, de algum tempo, olha só quem pôs os olhos nele, a mulher de Potifar. Puxa. E falou para ele, venha, se deite comigo. E aqui ele teve um grande desafio, né? Ele foi tentado. Irmão, a tentação, ela é algo que atinge a todos nós, né? Cada um tem uma área, uma, duas, ou muitas áreas da nossa vida, nós somos tentados, né? E aqui, ele foi tentado na área sexual. A estar com a mulher de Potifar. Poxa, essa é uma tentação forte ali, para um homem. Talvez para uma mulher não fosse uma tentação tão forte assim, né? Mas para um homem, sim. E se ele argumentasse ali, puxa, eu estou aqui, o meu senhor muitas vezes nem está em casa. Eu vou aproveitar. Ninguém vai ver. Não. Olha o que ele fala. No verso 8. Ele recusou e disse para a mulher, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa. Porque eu estou aqui. Tudo o que ele tem passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha só. Ele não fala assim, eu vou pecar contra Potifar. Não. Como já falamos, né, as outras vezes aqui, o pecado, primeiramente, ele é contra Deus. Ele atinge os homens. Mas ele é contra Deus. José tinha claro isso. Ele conhecia isso. Da onde que ele aprendeu isso? Com certeza ele estava junto com seu pai. Ele aprendeu com seu pai. José, com 17 anos, ele foi ali para o Egito e você vê que ele já era um menino, um jovem maduro. Ele não foi ali, caiu de paraquedas e, puxa, agora eu vou aproveitar aqui agora, essa oportunidade, eu cresci aqui, eu vou aproveitar. Não, irmãos. Ele estava preocupado em não ofender a Deus, em não pecar contra Deus. Então ele foge. Ele não quis ceder a essa tentação. E olha que coisa terrível. No verso 10 falava que todos os dias ela falava com ele. Não é uma coisa assim, veio uma vez, ele recusou, então deixa pra lá. Não, ela era insistente. E o pecado, irmãos, ele é insistente também. Se nós não caímos hoje, não pense que amanhã você vai ter facilidade de novo. Não, já faz 3 dias que eu não peco nessa área. Então no quarto eu vou ficar bem tranquilo. Não, o pecado vai te atormentar de novo no quarto dia. Eu lembro o irmão Scrooge falando sobre a tentação de Jesus. Ele fala que Jesus suportou ali os 40 dias. E ainda que a palavra não fala que todos os dias o diabo estava, mas com certeza o diabo estava ali todo dia tentando a ele. Você acha que não? Será que o diabo apareceu só no último dia? Deixou Jesus só com fome lá, os 40 dias? Chegou no último dia e ele foi tentar Jesus? Claro que não, irmãos. O diabo estava ali, na cola de Jesus. No primeiro dia ele não caiu. Vamos ver se no segundo dia ele cai, ou no terceiro, ou no último, né? Mas às vezes, o Scrooge fala, às vezes nós não caímos nem no primeiro, nem no segundo, mas a gente cai lá no dia 39. Puxa, se a gente está lá no 39, o diabo não deixou e a tentação vai ficando mais dura, porque
depois quando Jesus, você está com fome, as suas faculdades estão ali mais à flor da pele. E o diabo, ele é muito terrível, irmãos. Ele não vai tentar a você, por exemplo, se você tem dificuldade na hora da comida, depois que você comer um churrasco, claro que você pode ser tentado aí na sobremesa, tudo bem. Mas depois que você comeu tudo, inclusive a sobremesa, aí você vem uma feijoada. Você não... Só se você está com... Se o pecado já estiver muito forte na sua vida para você aguentar comer a feijoada. Porque geralmente você já não vai ceder essa tentação, né? Mas se você está com alguns dias de jejum, ou 1 ou 2 dias, se vem aquela tentação, se chega no churrasco, poxa, é uma tentação forte, né? Então o diabo, ele vai sempre estar ali, no nosso pé, sempre ele nos tentando. Possamos aprender com José, né? Ele abandonou aquilo ali, fugiu. E no outro dia fugiu também, e no outro também. Até que um dia acontece aquela cena que ele estava ali sozinho, trabalhando ali, ela chega e agarrou ele. Poxa, ele poderia falar, não, agora, né? Poxa, ela me agarrou, não tem mais jeito, deixa eu ceder, né? Agora não é demais. Não, irmãos, ele deixou a túnica ali e saiu correndo. E aí então aquela mulher se irou, né? Puxa, então agora, né? Vingativa, né? Agora, se eu não posso ter ele também, agora ele vai sofrer. E inventa aquela história terrível, uma mentira, que ele agarrou ela. E nós sabemos onde foi isso, foi parar. Então Potifar chega ali e ela conta para ele e ele fica irado. Imagina, né? Qual homem que não ia ficar irado, né? Agora vai acreditar no servo, no escravo? Ou vai acreditar na esposa dele? Poxa. Ia ficar até mal para ele, né? Se ele acreditasse no José, né? E, poxa, que história é essa agora? Vai acreditar no escravo, né? Então ele envia José, põe ele na cadeia. E aí então, no verso 39 e 20, o dono de José o toma e o lança na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali José ficou na prisão. Poxa, irmão, que duro agora, hein? José está preso. Ele não é o servo de Deus, né, irmão? O servo de Deus é só bênção, é só para cima, é só prosperidade. Assim que é o servo de Deus? Não é, não, irmão. Ele foi preso. Oh, mas onde está Deus aqui, né? A gente pode perguntar, poxa, onde está Deus? Deus esqueceu de José? Olha só no verso 21. O Senhor, porém, estava com José. O Senhor estava com ele, irmão. Aonde? Na prisão. O Senhor estava com ele. E ele foi bondoso com ele. Deus é sempre bondoso, irmãos. Até quando estamos na prisão, ele é bondoso. Paulo estava na prisão. Muitas vezes Paulo escreveu cartas da prisão e ele falava para os irmãos o quê? Não se preocupe com a minha prisão. Preguem, orem para que a palavra de Deus avance. A palavra de Deus não está presa. Eu estou aqui, mas eu estou alegre. Se alegrem no Senhor. Poxa, que prisão diferente, né? Paulo estava. Mas era uma prisão, externamente era agradável? Claro que não. Ele podia, talvez estivesse num lugar ali, Paulo, com ratos, com um ambiente totalmente horrível para a saúde, né? Ele pede até para Timóteo trazer a capa dele, divisa um lugar frio. Mas Paulo estava ali, o Senhor também estava com Paulo. Amém. E o Senhor estava aqui com José.
E o Senhor também estava com o irmão Yun quando estava lá na China e tantos outros que estavam sofrendo, presos. Irmãos, o Senhor não abandona o seu povo. Não interessa onde o seu povo esteja. O Senhor é bondoso. O Senhor é conosco. Basta sabermos, e a pergunta é se nós estamos com Ele, né? Se nós vamos permanecer com Ele. A gente leu lá em Hebreus, precisamos de perseverança. A perseverança é algo que ela não é da noite para o dia. Eu persevero seguindo o Senhor aqui, enquanto está tudo tranquilo. Mas na hora que vem a aprovação, Senhor, está muito difícil isso aí. Então eu vou abandonar. Jesus falou a alguns, na parábola do semeador, né? Alguns, eles se alegram com o evangelho. Eles recebem com alegria. Mas na hora que vem as lutas, a perseguição, mas isso aí não... Essa parte aí, será que a gente leu as letras miúdas, né? A gente leu o que a gente ia enfrentar na hora que seguisse a Jesus? Não, essa parte aí talvez seja só para os apóstolos, né? Só para José, só para alguns homens especiais. Paulo fala que aqueles que quiserem seguir piedosamente a Jesus vão ser perseguidos. Pode ser que a gente não seja lançado na prisão, mas alguma perseguição de uma forma ou de outra a gente vai sofrer. E aqui José preso, e o Senhor estava com ele, foi bondoso para com ele, e fez com que ele encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Poxa! E olha só no 22, ele confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. E o carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha só. José estava preso, irmãos. E ele estava resmungando? Ele estava reclamando? Ele estava murmurando? Não. O que ele estava fazendo? Servindo. Quem? Aqueles que estavam ali, servindo os presos. Com certeza, ele não ficou também cuidando dos presos no primeiro dia que ele chegou. Deve ter passado um bom tempo ali. E aquele carcereiro começou a olhar, poxa, esse rapaz aqui é diferente. Esse rapaz aqui tem algo especial nele. Mas não é ele. É quem está com ele. Ele é servo de quem? De Deus. O servo de Deus tem algo que os outros não têm. Ainda que José não tinha o Espírito dentro dele, mas o Senhor estava com ele. E o carcereiro viu e daqui a pouco foi dando alguma coisa para ele fazer. Daqui a pouco José está cuidando de todos os presos, cuidando da cadeia. O carcereiro não estava... O carcereiro talvez podia ficar até de folga no domingo, né? Poxa, que maravilha, deixa lá, José está cuidando. Ele não vai permitir... Ô, irmão, você acha que um carcereiro deixar alguém cuidar de preso? Ele tem que ter confiança, né? Porque, por falar assim, rapaz, daqui a pouco esse rapaz vai soltar todos esses presos aí. E naquela época, se acontecesse isso, vocês lembram lá na época de Paulo o que acontecia, né? Com quem deixasse os presos fugir, né? Ele perdia a cabeça, ia morrer. O Senhor estava com ele, prosperava ele em tudo. Irmão, que bonito, né? Que história. A gente olha aqui e fala, puxa, mas na pele de José não deve ter sido fácil. E aí depois vem aquela situação daqueles dois servos do rei que foram lançados na prisão, que sonham. José interpreta os sonhos pela sabedoria que Deus deu para ele. E aí no final, depois Gênesis 40, verso 14, José falou para aqueles homens, lembre-se de mim, para o copeiro, né? Quando tudo lhe correr bem, peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire dessa prisão.
porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nessa masmorra. José fez um pedido aqui para aquele copeiro: ó, você vai tá de novo com o faraó, pede misericórdia a favor da minha vida. E aí depois no verso 23, no final desse capítulo, o copeiro foi devolvido à sua função, mas ele não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Se a gente confiar apenas nos homens, irmão, às vezes as pessoas se esquecem. Natural do ser humano, né? Ele voltou ali e está diante do faraó. Você acha que ele lembrou de José? Não lembrou nada. Coitado. Ele nem lembrou de José. Estava ali vivendo a sua vida. E no 41, verso 1, fala que se passaram quanto tempo? 2 anos. Ele já estava preso talvez há algum tempo, alguns anos. E aí passou mais 2 depois que ele sonhou. José podia ter desanimado, né? Poxa, esse negócio aqui não vai dar em nada, não. Poxa, eu estou aqui... Isso não vai. Cada vez que eu sirvo a Deus, as coisas pioram. Ele estava servindo seu pai. Aí vai para o Egito. Aí ele serve Potifar. As coisas melhoram. Ele governa a casa de Potifar. Aí quando vê, cai de novo. Agora ele vai para a prisão. Aí quando tá indo bem, ele cuida de toda a prisão. Agora sonha. Poxa, agora eu vou pelo menos talvez ser liberto. Mais 2 anos ali. Então a vida de José teve muitos altos e baixos, né? Mas o que é mais importante é que em todo esse tempo, ele foi fiel a Deus. Todo esse tempo. Ele serviu a Deus onde ele estava. Isso é uma outra lição que nós podemos aprender, né? Aonde você está hoje? Você está no momento de estar lá no alto da montanha? Ou você está lá no vale, na dificuldade, na provação? Não, sirva a Deus ali. O Senhor é aquele que faz do vale um manancial. Nós podemos estar num vale de provação, de luta, e ainda assim desfrutar da bondade do Senhor, desfrutar da presença do Senhor. E muitas vezes nesses momentos de vales, é quando o Senhor se revela mais profundamente a nós. Como Davi fala, né? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Amém. Ele não está conosco, ele não estava com Davi, só quando Davi estava, quando ele era o rei, né? Poxa, agora todo mundo está vendo que Deus está comigo. Mas quando ele estava lá na caverna de Adulão, fugindo de Saul, Deus também estava com ele, irmãos. Assim como José. Mas José foi fiel. José não ficou reclamando, José não ficou murmurando, blasfemando do nome de Deus. Não. José foi fiel. Trabalhe ali onde você está, irmão, na sua casa. As mulheres às vezes estão em casa. Mas eu não tenho tanto valor que em casa tem. Se Deus mandou você ficar ali, sirva a Deus ali, faça. Arrume a sua casa, faça o seu almoço, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos. Para o Senhor. Sirva a Ele. Você está trabalhando fora, na sua empresa, sirva o Senhor ali. Faça o melhor para Ele. Os cristãos têm que ser os melhores trabalhadores. Os melhores em tudo. Não que ele tem que ser o ganhador do ouro olímpico. Pode ser que ele vai, se tiver um cristão, Deus possa permitir, né? Mas nós temos que ser melhor naquilo que... fazer o melhor que Ele nos deu. O máximo que você puder fazer, faça para Deus. Não faça só o mínimo. O mínimo é aquilo que todo mundo faz, mano. Tá trabalhando lá, você vê as pessoas que querem fazer... é o mínimo, faz o mínimo. Não faz nada além do que foi pedido. José não era assim. Senão ele não chegava onde ele chegou, né?
fazendo só faz isso. Ó, cata, né? E pedir que o Jonathan, você vai catar agora, o Jonathan que é daqui, né? Fala assim, irmão, faz aqui, ajuda eu aqui, vamos catar essas mangas que caiu aqui. Aí o irmão cata a manga, corta a grama, cocô do cachorro, cuida da horta. Fala, puxa, vai muito além, né? Daqui a pouco ele vai querer chamar a gente de novo, né? Então José ia além. Ele foi fiel em tudo. E aqui ele está muito tempo preso. Não sei quantos anos, não fala quantos anos ele ficou preso, né? Mas um bom tempo ele ficou na casa de Potifar e um bom tempo na cadeia. E aí agora no 41 acontece aquele sonho de Faraó. Faraó sonha e nenhum dos magos conseguiu decifrar aquele sonho. E agora? Ninguém sabia. Aí o copeiro se lembrou daquele sonho que ele teve e de José que, poxa, José realmente, o que ele falou aconteceu. Ué, ô rei, com a sua permissão, tem um rapaz aí, hebreu, que ele pode decifrar esse sonho que o senhor teve. E aí, então, no 41, verso 14, Faraó manda chamar José e saiu às pressas da masmorra. Olha que bonito. E aí ele se barbeou, mudou de roupa e devia estar numa situação como mesmo sendo o chefe ali da cadeia, mas com a barba tudo mal feita, com a roupa de preso, né? Agora ele vai estar diante de Faraó, troca a roupa dele, faz a barba, e aí ele chega diante de Faraó, Faraó já não ficou conversando com ele ali, né? Já soltou o sonho ali e falou que no verso 15, você é capaz, eu ouvi dizer que você é capaz de interpretar os sonhos. E aí o que José respondeu? Não, eu sou mesmo. Eu sou o cara, né? Que eu vou responder para você. Ele falou assim, não, isso aqui não está em mim. Mas Deus dará a resposta favorável ao Faraó. Isso é um servo de Deus. Ele não está ali, não, eu sou alguma coisa. Não é nada. Ele é apenas um canal que pode ser usado por Deus. Ele é um servo. Quem que vai fazer isso é Deus. E aí Faraó conta e ele interpreta o sonho. Interessante que depois no verso 28 ele explicou o sonho, que ia vir aquelas 7 anos de abundância, depois 7 anos de fome. E aí no 28 ele fala assim, esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Mas agora, ele não parou aqui, irmão. Eu interpretei o sonho, Faraó, fica na paz, tô indo embora. Não. José foi além, como sempre. Ele sempre fazia mais. Ele não foi ali para interpretar o sonho, mas ele não só interpretou o sonho, ele foi além. Ele falou assim, ele estava dando agora conselho para Faraó. Rapaz, esse menino ele já tinha aqui, depois vai falar que ele tinha 30 anos nessa época aqui. E já era um homem. Você vê que ele estava 13 anos fora da sua casa. Ele era alguém sofrido. Mas aqui, agora ele teve coragem. Porque ele foi dar um conselho pro Faraó. Ele podia ser morto. Rapaz, você fica quieto aí que quem manda aqui sou eu. Arranca a cabeça. Ele interpretou o sonho, mas tá bom. Fica quieto aí, você não tem que falar nada, não. Não, mas ele falou, agora, Faraó, você deve escolher um homem ajuizado e sábio, encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó deve fazer isso, pôr administradores sobre a terra e colher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura.
Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimento das cidades e guardá-los em armazéns. Assim o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Ele era um administrador. Ele cuidou da casa de Potifar, ele cuidou da prisão. Ele sabia, ele era um administrador. Mas só não era apenas natural, né? Ele tinha não apenas dons naturais, mas ele tinha sabedoria de Deus. Então ele dá conselhos sábios para o faraó. E Faraó, o conselho dele agradou o Faraó e todos os oficiais. E Faraó perguntou para os oficiais: será que nós podemos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Olha o que Faraó reconhece. Ele tem o Espírito de Deus com ele. Rapaz, esse menino aqui, esse homem é diferente. E aí ele disse para José: visto que você revelou tudo isso, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa. E todo o meu povo obedecerá à tua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Que lindo. Ele sai da prisão agora. Puxa, ele vai governar a casa do faraó. E aí ele falou ainda mais: eis que te constituo autoridade sobre a terra do Egito, sobre toda a terra. E Faraó tirou o seu anel, sinete da mão e pôs no dedo de José. E mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem. E clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. E disse mais a José: eu sou o Faraó, mas sem a tua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Colocou ele como segundo no reino. Eu sou o Faraó, mas se você não ordenar, ninguém faz nada aqui. Poxa, que autoridade Deus colocou ele. Irmão, isso aqui é obra de Deus. Ninguém sai da prisão para governar um reino naturalmente. Não, irmãos. Isso aqui é algo, vamos dizer assim, de um filme, né? Talvez, né? Darem um bom filme, né? Um escravo que virou rei. Deus dotou ele das habilidades, da sabedoria. E agora ele é o segundo no reino. E Faraó chama ele de Zafenate Paneia. E lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. E ele tinha 30 anos quando se apresentou a Faraó. E aí ele começou a governar ali. Juntou todo aquele alimento nos 7 anos. Fez armazéns. Governou toda a terra. Ele não chegou ali e ficou sentado no palácio. Agora... Não, irmão, ele trabalhou do mesmo jeito que ele trabalhava lá com seu pai. Do mesmo jeito que ele trabalhava com Potifar. Do mesmo jeito que ele trabalhou na cadeia. Agora ele está trabalhando como um rei. Mas ele está trabalhando. É uma outra lição, então, que a gente aprende. Como nós falamos, nós temos que servir ao Senhor onde estivermos. E agora na situação que tivermos também. Porque às vezes quando a gente está na tribulação, na dificuldade, a gente serve a Deus, a gente ora, a gente busca. Mas na hora que as coisas prosperam um pouco, irmão, alguns abandonam. A riqueza, ela é uma tentação talvez maior do que a pobreza. Ela é difícil de ser administrada. Se o nosso coração está naquilo, a gente vai se perder quando formos ricos. Mas Deus não tem nenhum problema com riqueza ou com pobreza. Deus não tem problema. Deus tem problema com o servo que não serve a Ele. Aquele que não é mordomo. Mas se servirmos a Ele, não importa se somos pobres, se temos um pouquinho, se temos muito.
E também não podemos julgar os outros. Irmão, aquele irmão ele é rico, então ele não serve a Deus. Irmão, quem somos nós para julgar uns aos outros? Tem ricos que servem a Deus, como José. Davi era rico quando ele ficou rei também. E ele continuou servindo a Deus. Nós podemos servir a Deus com nossos bens. Como aquelas mulheres ali com seus bens serviam a Jesus. Jesus precisava dos bens e ele não pediu, ele não saiu pedindo, angariando fundos aqui, vamos fazer a missão aqui agora em Cafarnaum, gente, por favor, levantem aí, vamos fazer aqui, ó, vamos fazer uma grande oferta aqui. Jesus não fez isso, mas Deus tocou no coração de pessoas, de mulheres e de homens para ofertarem. Então, se você tem algo, sirva ao Senhor com aquilo que você tem. A gente possa servir a Ele em todo o tempo. E aí agora, né, entra no verso 40, no capítulo 42, já estamos indo para o fim, né? Então agora a gente não vai ler todo esse trecho, que é interessante agora que na hora que entra os tempos de fome, os seus irmãos ali, a pedido de Jacó, ó, gente, a gente ouviu, ó, meus filhos, eu ouvi que lá na terra do Egito tem mantimento. Por que vocês estão parados aí? Vão lá comprar mantimento, senão nós vamos morrer de fome aqui. E os seus irmãos vão lá. E fala que José, ele era quem administrava, né? Mas quando aqueles homens, seus irmãos, foram lá, quem que estava vendendo lá? Era José. José não ficou terceirizando, como falamos, o seu serviço e ficou lá curtindo a banheira lá da casa do faraó. Não. Ele estava servindo. Ele estava servindo. E só antes, aqui no 41, no verso 50, antes de chegar à fome, algo interessante que eu esqueci aqui, que nasceram 2 filhos a José. Olha que algo bonito. Deus deu 2 filhos para ele. E um primeiro se chamou Manassés. E olha o que significa esse nome. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ele era alguém sofrido. Ele não ficou reclamando, murmurando. Mas lógico que ele sofreu. Ele foi tirado da casa do seu pai. E agora, Deus fez esquecer de todo esse trabalho dele. Deus deu largueza para ele. Deus deu abundância para José. Estava vivendo um tempo agora de paz, de alegria. Agora ele está com seus filhos. Deus deu inclusive filhos para ele. Deus é bom, irmãos. Ele dá filhos para nós. Viu, Jéssica? Viu, Jéssica, Jonathan, Gabriel e Persta? Ele dá filhos. Isso é bênção de Deus. Não estou falando que tem que ser na hora que Deus quiser, vai dar. Mas pode ficar tranquilo aí. Mas queiram ter também, que Deus é bom. E ao segundo, José deu o nome de quê? Efraim. Pois disse o que? Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus fez ele prosperar no meio das suas provas e lutas e aflições. Deus é bondoso, irmãos. E aí agora quando os irmãos dele vão até lá, encontram ele. Ah, irmão. Mas José era um homem sábio. E pela sabedoria de Deus, na hora que aqueles irmãos chegam, claro que os irmãos, a palavra vai falar, e não tinha nem como os irmãos reconhecerem a ele, devia estar com roupa diferente, ele era como um egípcio, né? Alguém importante ali. E os irmãos não reconhecem ele, mas ele reconhece os irmãos. E ele não chega ali, oh, meus irmãos, que saudade. Não, irmão. Ele não fez isso, não. A gente fala, poxa, então, José acho que tá com uma amargura aqui, rancoroso, vai querer vingança, vai querer matar aqueles irmãos. Não, irmãos, ele não queria vingança. Mas eu penso que ele queria fazer algo que era a vontade de Deus. Qual? Que os seus irmãos reconhecessem o seu pecado. E isso é algo que Deus, Ele quer nos levar. Nós temos pecados, irmão. E alguns ficaram no passado.
Ô, quanto tempo isso aqui já passou? Ó, 13 anos, depois veio os 7 anos de abundância, já deu 20 anos. Mais de 20 anos que eles fizeram isso com José. Ah, tem que esquecer, deixa pra lá, já passou. Irmãos, as coisas com Deus não são assim. Deus, ele não simplesmente encobre o pecado e nós não perdoamos e ficou por isso mesmo. E nós não pedimos perdão e vamos andando e vamos tocando a vida e Deus vai deixando. Não, nós temos que nos arrepender. Nós temos que nos arrepender. E Deus vai nos levar ao lugar de nos arrependermos. Então a gente conhece a história. José não se apresenta da primeira vez, manda eles de volta lá com a condição deles trazerem Benjamim. E aí ocorre tudo aquilo lá, eles voltam, né? Jacó, na hora de mandar eles de novo, fala: não, vocês não vão levar Benjamim de jeito nenhum. Vai que eu já perdi meu filho, eu vou perder outro? Meu senhor, não. Jacó já era um homem idoso. E eles falam: não, meu pai. Mas o homem lá foi muita clareza, falou que nós temos que levar. Mas por que vocês foram falar, né? Que tinha Benjamim? Eu ficasse quieto, né? Não, mas o homem perguntou, ele ficou perguntando daqui, foi investigando, parece que tá louco, o homem ele era um detetive, né? Queria saber de tudo. E aí, olha só que bonito, lá no capítulo 43, acho que 43, 43, verso 8. Judá disse a Israel: deixe o jovem ir comigo, e nos levantaremos e iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não trouxer de volta e não puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Olha o Judá. E olha só lá no capítulo 37, volta lá. 37. Verso 26. Quem que fez esse plano bonito lá que fizeram com José? Judá. O que nós vamos ganhar se a gente matar o nosso irmão? Nós vamos vender ele. Judá fez. Ele fez o plano, ele bolou o plano, os seus irmãos aceitaram. Agora quem que está se colocando aqui? Judá. O Senhor está ganhando a vida de Judá. Ele está se arrependendo. Agora ele se colocou. O Senhor pode requerer da minha vida. Ele está quebrado. Você veja lá no capítulo 38 o que aconteceu na vida de Judá. Seus 2 primeiros filhos morreram. Ele não quis dar o terceiro para sua nora. Depois a sua nora finge prostituta e ele tem filho com ela. Irmãos, ele foi quebrado por Deus. Deus tratou na vida de Judá. E agora ele se dispõe aqui. E a gente vai, eles chegam lá e acontece toda aquilo que a gente lembra da história. José, ele astutamente chama eles lá para comerem, né, na casa dele, coloca eles por ordem de nascimento para sentar na mesa, eles começam a se olhar. O que está acontecendo aqui? E depois José coloca o seu copo no cesto de Benjamim, deixa eles irem, vai lá agora, falou pro seu servo, vai lá buscar eles. Vocês pagaram o mal com o bem? O bem com o mal? O bem que eu fiz agora vocês estão pagando com o mal? E aqueles homens falam: não, mas então, quem que for achado aqui, você pode matar. E aí acha o copo no saco de quem?
de Benjamim. Ah, irmãos, aqueles irmãos deles se desesperam. E eles trazem eles de volta. E aí, aqueles homens vão presos. Ficaram 3 dias presos. E aí eles falam entre eles, Deus está encontrando nosso pecado. Deus está julgando aquilo que nós fizemos com o nosso irmão, quando a gente via a aflição dele. A gente viu a aflição daquele menino e a gente não ligou para ele. Eles deixaram ser vendido. Irmãos, às vezes as pessoas estão em aflição do nosso lado, nós não temos compaixão, nós não estamos nem aí. Tomara que vamos vender eles, tomara que eles estejam bem longe. O Senhor estava ganhando o coração desses homens agora, muitos anos depois. Ganhou. E aqueles homens, o Senhor está nos encontrando, nós estamos merecendo, nós merecemos o que nós fizemos. Deus não nos julgou naquela época, mas agora Ele está julgando. Mas a parte linda é quando agora eles estão diante de José. E quem se levanta para falar? Judá. Judá se levanta. Lá no capítulo 44. Ele vai falar assim: lá no verso 18, Judá se aproxima e fala: Senhor, meu Senhor, permita que o teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a ira contra o seu servo, pois o Senhor é como o próprio Faraó. Meu Senhor perguntou a seus servos: você tem algum pai? Nós respondemos: nós temos um pai velho, e o nosso irmão mais novo está com ele. O mais novo, o cujo irmão morreu, ele ficou só de sua mãe, seu pai o ama. E o Senhor disse aos seus servos: tragam o jovem para que eu veja. Nós respondemos: o jovem não pode deixar o seu pai, senão ele vai morrer. E o meu Senhor disse: se o irmão mais novo não vier, vocês nunca mais verão o meu rosto. Nós, quando voltamos à casa de meu pai, nós falamos as mesmas palavras. Nosso pai disse: volta e compre um pouco de mantimento. E nós respondemos: nós não podemos ir. Se o nosso irmão não for, nós não vamos. Só vamos com o nosso irmão. Porque não podemos ver a face do homem se o menino não estiver conosco. E aí, nosso pai nos disse: vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim e eu disse: certamente foi despedaçado. E até agora não mais o vi. Se vocês me tirarem esse e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Agora, se eu voltar junto de meu pai e seus servos, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma de meu pai está ligada com a alma dele, vendo que o jovem não está conosco, morrerá. E esses seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura. Porque José tinha falado: não, vocês podem ir, mas Benjamim vai ficar preso aqui. Então Judá fala isso. Porque seu servo ficou responsável por esse jovem diante de meu pai, dizendo: se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que este seu servo fique em lugar do jovem, como escravo de meu senhor, e que o jovem volte com seus irmãos. Porque como poderei voltar a meu pai se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. Ah, irmãos, aqui Judá foi quebrado por Deus e ele se oferece para tomar o lugar do seu irmão. Isso Jesus fez por nós. Ele se ofereceu para tomar o nosso lugar. Aqui Judá aprendeu. E aí aqui, nesse momento, José se revela aos seus irmãos. Ele esperou, irmãos, que homem não era um homem frio e calculista, não. Ele era um homem quebrado, sábio. E ele espera até esse momento, agora ele se revela aos seus irmãos. E os seus irmãos ficam ali como como assim? Você é José? Como assim? Como pode ser isso, né?
Irmãos, o lindo é que José perdoou seus irmãos. E ele fala que Deus que enviou ele para lá. Olha que lindo. Ele fala no verso 5, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome, ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado um remanescente na terra, e que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Que lindo, irmãos. E então agora José manda chamar o seu pai, se encontra com seu pai, cuida do seu pai, das famílias todas ali. Olha o que Deus fez. A gente vê o final da história e vê assim, puxa, como que Deus pode preparar tudo isso? Deus é tremendo, irmãos. Ele tem seus caminhos maravilhosos. Mas José em tudo foi fiel. E agora no fim da sua vida ele fala, vocês levem meus ossos daqui. Jacó vai ali e o Senhor prospera aquele povo. Até depois tirar aquele povo com mão poderosa, com Moisés daquela terra. Porque aquela terra Deus preparou para eles irem lá, não morrerem de fome, mas não era para eles ficarem lá a vida toda. Deus preparou o livramento para aquele povo. Então essa vida de José tem muitas lições preciosas que podemos aprender, né? Possamos ser como ele, como esses homens de fé que foram fiéis ao Senhor, que ainda nas lutas e provas e momentos de alegria, eles foram fiéis, né? Olharam para o Senhor e permaneceram fiéis, né? O Senhor nos ajude. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade. Te agradecemos, Senhor, porque através dessas histórias, Senhor, que o Senhor deixou relatada a nós, nós podemos ver a tua mão bondosa, tua mão de graça. Nos ajuda, Senhor, assim como José, a perseverarmos, a avançarmos contigo, a sermos fiéis em todo o tempo, Senhor, onde estivermos, a perdoarmos, nos ensina a perdoarmos, a nos compadecermos uns dos outros, Senhor. Nos ajuda a amar assim como o Senhor nos ama. Nós te pedimos pela tua imensa graça, Senhor, no nome de Jesus. Amém.